O 8 em ponto de hoje está no ar. Eleito em 2012, reeleito em 2016, um dos prefeitos mais jovens de todo o país, como desafio, administrar uma das principais cidades do estado, com mais de 300 mil habitantes e uma das maiores economias de Santa Catarina. Napoleão Bernardes, prefeito de Blumenau, é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Prefeito, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao 8 em ponto, né? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Até logo aqui. Prefeito, 5 anos à frente do município de Blumenau, eleito, reeleito. Qual é o balanço que o senhor faz até o momento da sua passagem pela administração de Blumenau? Fui eleito prefeito de Blumenau em 2012, fui o prefeito mais jovem da história de Blumenau, com mais de 70% dos votos, foi a maior votação da história também. E agora veio a reeleição aos 34 anos, a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina. E nós tivemos um primeiro mandato pautado principalmente pelas bandeiras da gestão interna, qualificação da gestão, eficiência da gestão, profissionalização da gestão pública e também as questões relacionadas à transparência. Tivemos reconhecimento e premiações nacionais no campo do empreendedorismo, com a Praça do Empreendedor, simplificação, desburocratização, o programa de transparência que acabou recebendo o prêmio do Conselho Federal de Administração, da própria ESAG, como um caso importante de boas práticas. Então tivemos um primeiro mandato muito focado nessas questões de gestão e de transparência. Isso gerou a condição para agora, no segundo mandato, termos um governo altamente realizador. Então, no primeiro semestre, iniciamos a virada de página, o vencer o desafio em relação ao transporte coletivo, e nós entregamos à população a frota mais nova do estado de Santa Catarina e entre as frotas mais novas de todo o Brasil. E agora, para o segundo semestre, aniversário da cidade, 2 de setembro, nós vamos lançar o maior programa de obras de toda a história de Blumenau. São mais de 275 milhões de reais em obras, então vai ser o maior volume simultâneo de obras e o maior investimento simultâneo da história de Blumenau em termos de investimentos na área da mobilidade, de infraestrutura da cidade. Bom, importantes realizações, né? Como é que está sendo levar todo esse programa a cabo, né? Dentro de um contexto de queda de arrecadação, de queda de repasses municipais, de pressão por resultados da comunidade, né? Em que pese o cenário federal econômico não é muito favorável? Nós nos antecipamos, nós antevimos a crise e começamos a agir antes mesmo da posse. Todas as medidas que muitas prefeituras começaram a tomar de enxugamento em relação ao custeio, na metade de 2015 para frente, quando a crise dava sinais mais visíveis, nós fizemos na transição de governo. Então a reforma administrativa, eu não esperei nem sequer a posse, no dia 1º de janeiro de 2013, no primeiro mandato. Eu já era vereador e fizemos a reforma administrativa ainda na transição de governo. Então, a redução do número de secretarias, a redução de quase uma centena de cargos de confiança, nós já fizemos e sancionamos no dia 1º de janeiro de 2013. É uma cidade que é exemplo para o estado na questão do turismo, né? Nós temos eventos o ano inteiro na cidade que movimentam a economia, movimentam a rede hoteleira, movimentam o setor turístico. Qual é o segredo para movimentar a cidade durante todo o ano e fazer de Blumenau um celeiro de eventos? Para nós, turismo é levado a sério, porque turismo gera renda, emprego, oportunidade, gera desenvolvimento econômico. Para nós, o turismo é um dos pilares do desenvolvimento econômico. Por isso, nós profissionalizamos a gestão desse setor na área pública, conquistamos muitos investimentos para a cidade, até com parcerias público-privadas, e o calendário de fato é vasto. Nós estamos saindo agora da Festa Itália, vamos iniciar um evento aí pioneiro, precursor, os Sabores de Santa Catarina, de 4 a 6 de agosto. Aí já vem a Oktoberfest, né, de 4 a 22 de outubro. Aí já vem a magia de Natal, entre novembro e dezembro. Aí vem o Réveillon, aí vem a Zomerfest, que é a festa de verão. Vem a Vila de Páscoa, tem Festival da Cerveja, tem Festival de Boteco. Enfim, né, nós estamos trabalhando nessa questão do turismo. Primeiro porque são oportunidades, opções de lazer para quem vive na cidade. Isso é bom. Fruto da receita do turismo, a gente consegue reinvestir em outros setores da cidade, além do que gera de emprego e oportunidade. Então, para nós, turismo é pauta séria, assunto sério e faz o movimento econômico da cidade acontecer. O senhor falou do transporte coletivo, que é importante, né? Foi uma guinada no transporte coletivo da cidade, porque vinha de uma longa situação de greves, de tarifas elevadas, de frota sucateada e um novo momento para o transporte público de Blumenau. Blumenau tinha uma concessão de transporte coletivo que duraria ainda outros 12 anos. Ou seja, prorrogaria esse sofrimento, essa angústia, essa incerteza da população por muito tempo. Rompemos, passamos por um período difícil, processo emergencial, mas agora, há cerca de um mês, na nova concessão, garantimos então 104 ônibus zero, né, a maior frota mais renovada do estado de Santa Catarina, e ao longo dos próximos 3 anos, 100% da frota é renovada. Ou seja, ao fim desse mandato em 2020, o ônibus mais velho que andará pelas ruas de Blumenau é o ônibus zero de hoje. Como é que o senhor espera entregar a cidade de Blumenau para o seu sucessor daqui
há alguns anos, né, 2020, 2021. Como é que o senhor espera entregar Blumenau em relação àquela cidade que o senhor pegou lá em 2012? Os prefeitos, e falo com a tranquilidade de quem foi reeleito e reeleito com a maior votação proporcional do segundo turno no Estado. Os prefeitos de 2013 a 2016 tiveram um grande desafio, que foi essa crise econômica que afeta as contas públicas municipais. Tem muitos municípios, muitos estados com o salário dos seus servidores atrasado, não consegue fazer mais nada. Nós, como eu disse, nos antecipamos à crise, fizemos a lição de casa, ênfase em gestão, ênfase em controladoria, ênfase em transparência e conseguimos passar ilesos até aqui, salários em dia, 13º antecipado, né, e projetos estruturantes. Então a gente, ao final do mandato em 2020, vai ter a frota de ônibus mais nova de Santa Catarina e do Brasil, ela vai estar 100% renovada. Vamos ter todo um conjunto estruturante de obras ou concluídas ou em andamento. Nós vamos iniciar agora 275 milhões de reais em obras estruturantes de mobilidade. Então nós vamos estar, né, nessas questões macro, né, de fato muito bem encaminhados. A saúde, a educação, assistência social, todos esses aspectos caminham bem em Blumenau. Né, fazemos investimentos inclusive acima da média, em cima da obrigação legal, porque entendemos a relevância desse tema. Então vamos legar uma cidade organizada, mas acima de tudo, né, todos os prefeitos deste atual mandato e principalmente do próximo, né, vão ter uma economia do Brasil mais organizada, né? Então, com certeza, isso também afeta as contas públicas nacionais e por isso que é fundamental que em 2018, né, tenhamos aí como Brasil serenidade, discernimento para a eleição das eleições, que é a eleição presidencial, e que se possa ter o retorno da macroeconomia a uma estabilidade e a guinada do desenvolvimento econômico, que vai contribuir para municípios, estados, empresas, organizações, pessoas físicas, que todo mundo ganhe com isso. Com certeza. Napoleão Bernardes, prefeito de Blumenau, nosso convidado de hoje no Outro em Ponto. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Outro em Ponto. Sucesso na condução dos destinos de Blumenau nos próximos anos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom estar aqui no SC no Ar. Um abraço a todos. Obrigado.